Excelentíssimo senhor coordenador, professor Leonardo, meus colegas professores, alunos, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite a participar da segunda semana jurídica da Faculdade de Pitágoras. É uma honra participar deste evento, ainda mais com a demonstração de interesse que estou tendo aqui agora dos alunos. Nessa noite, dando a honra das suas presenças aqui nesse auditório. E para falar de um assunto que, num primeiro momento, acaba chocando muita gente. E para já dar o tom da nossa conversa, para falar sobre famílias paralelas, nada melhor do que utilizar um exemplo que, para os jovens, está muito presente. Mr. Catra. Não é isso? Ou, se você preferir, quem sabe, o Cadinho da novela que acabou. Na verdade, são pessoas que retratam bem o tema da palestra hoje. Famílias paralelas. São aqueles relacionamentos, duas entidades familiares que têm em comum um membro. Geralmente, a pessoa é casada e, além do casamento, mantém um relacionamento concomitante com outra pessoa fora do casamento. O que o Código Civil insiste em chamar ainda de concubina ou concubino. O outro, aquele que está fora do casamento. E a grande questão é se esse relacionamento paralelo, se ele tem alguma proteção jurídica. Se essa concubina ou concubino tem direito a alimentos, tem direito sucessório. Se o Mr. Catra morre, se todas podem pedir a pensão lá no INSS, ou se apenas uma terá direito. Ora, e para chegar a uma conclusão, precisamos ter uma ideia da evolução da família. Tem uma evolução rápida aqui no Brasil. E aí podemos dividir a família, essa análise da família brasileira, pré-Constituição de 88 e pós-Constituição de 88. A família da sua avó, da sua bisavó, família pré-Constituição. Algumas características marcantes. Primeiro, era uma família hierarquizada, porque existia um chefe. O chefe da sociedade conjugal, o detentor exclusivo do pátrio poder, era o pai, o marido. Daí a ideia de uma família hierarquizada. A mulher era considerada relativamente incapaz. Porque lá no Código 16, para a mulher trabalhar, tinha que ter autorização do marido. Para aceitar a herança, tinha que ter autorização do marido. Então, daí a ideia de uma família hierarquizada. Além disso, a família da sua bisavó era uma família matrimonializada. Só o casamento instituía família. Quem não é casado não fazia parte de uma família. E, consequentemente, não tinha proteção do Estado. Não existia união estável, família monoparental, nada disso. Apenas o casamento. E a última característica, talvez a mais marcante da família pré-Constituição, da família do Código 16, era uma família patrimonializada. O ter em detrimento do ser. E são vários os exemplos. Destaco um. No Código 16, se eu tivesse um filho fora do casamento, conversasse com a minha mulher, e ela falou o seguinte, passando em 16, Código 16. A criança que vai nascer, Valci, não tem culpa. Após o nascimento, vá lá com a sua amante e reconheça o seu filho. E eu fiz isso. Fui com a minha amante até um cartório e falei aqui, esse filho eu tive fora do casamento, eu quero reconhecê-lo. Qual foi a resposta do oficial do registro civil? Não pode. Não, oficial, ele não está investigando a paternidade. Eu quero reconhecê-lo voluntariamente. Não, não pode. E por que isso não era possível? Porque se admitisse reconhecimento de filho fora do casamento, ele acabaria interferindo no patrimônio daquela família que foi idealizada pelo Estado, pela Igreja. A família matrimonializada. Porque se admitisse reconhecimento, ele teria direito a alimentos, direito sucessório, direito previdenciário. Ora, e entre preservar o patrimônio da família e os interesses de um filho fora do casamento, preferia o Estado preservar o patrimônio da família. E não se admitia reconhecimento de filho fora do casamento. Ora, então essas eram as características da família pré-Constituição. Família hierarquizada, matrimonializada e patrimonializada. O ter em detrimento do ser. Vem a Constituição de 88.
derruba todas essas características. Podemos destacar na Constituição de 88 alguns pontos que vão fundamentar essa afirmação. Primeiro, igualdade entre marido e mulher. Como se não bastasse a igualdade lá no artigo 5º, entre homens e mulheres, lá no artigo 226, parágrafo 5º, está expressa a igualdade entre marido e mulher no exercício da sociedade conjugal. Então não há mais chefe da sociedade conjugal. Não há mais detentor exclusivo do par poder. Agora ambos exercem o poder familiar. Então, igualdade entre marido e mulher. Segundo aspecto que merece destaque, igualdade entre os filhos. Aquela classificação odiosa do Código 16, filho legítimo e filho ilegítimo. O ilegítimo ainda podia ser filho natural ou espúrio. E o filho ilegítimo e espúrio ainda podia ser incestuoso ou adulterino. Deus me livre de ser filho incestuoso no Código 16. Não tinha direito a nada. Sequer podia ser reconhecido. A Constituição acaba com isso no artigo 27. É proibida qualquer designação discriminatória em relação a filho. Filho é filho, ponto, e acabou. Não importa a origem. É proibido, portanto, adjetivar filho. Ponto. Igualdade entre marido e mulher, igualdade entre os filhos, e aí vem um ponto fundamental para o estudo de hoje. A Constituição ampliou o conceito de família. Essa é a questão. Porque até a Constituição nós só tínhamos uma família, casamento. O que vamos encontrar agora no artigo 226 da Constituição? A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Não falou a família formada pelo casamento. A família, gênero. E nos parágrafos vamos identificar algumas famílias. Nos parágrafos 1º e 2º do artigo 26, o casamento continua, sim, representando uma família. Eu não tenho dúvida, o casamento permanece como entidade familiar. Agora, no parágrafo 3º, foi reconhecido como entidade familiar a união estável. A união estável também é uma família. E no parágrafo 4º do artigo 26, a chamada família monoparental, aquela formada por qualquer dos pais com seus descendentes. A mãe solteira, por exemplo, é uma família. E por que é importante ser classificado como família? Porque se é família, tem proteção especial do Estado. Se é família, tem proteção especial do Estado. Mas é aquela mãe solteira que mora com seu filho, naquele imóvel, que proteção essa família tem? Lá atrás, se essa mãe mora com um filho neste imóvel, ali eu tenho uma família. Consequentemente, esse imóvel é considerado bem de família. E se é bem de família, de acordo com a Lei 8.009, impenhorável. É uma proteção ou não? Claro que é. Porque se é família, merece essa proteção. A Constituição, portanto, ampliou o conceito de família. Agora, a questão que se coloca é a seguinte. Essa enumeração na Constituição, a respeito das entidades familiares, ela é taxativa ou meramente exemplificativa? Eu só posso reconhecer como família casamento, união estável e a monoparental, ou é possível reconhecer outros relacionamentos como família e, consequentemente, com proteção do Estado? O entendimento hoje tranquilo. Essa enumeração é meramente exemplificativa. O primeiro caso que chegou ao STJ foi o seguinte, anexo 90. Sou viúvo, moro com os meus 2 filhos, João e Maria. Viúvo, moro com os meus 2 filhos. Vocês estão diante de uma família. A família monoparental, qualquer dos pais, com seus descendentes. Temos proteção do Estado, aquele nosso imóvel é bem de família. O que aconteceu? Morri. Os meus 2 filhos continuaram a viver sob o mesmo teto. Se você fizer uma interpretação literal do artigo 26 da Constituição, entre 2 irmãos não há casamento, não há união estável e nem família monoparental. A questão que chegou ao STJ foi a seguinte: com a minha morte, deixou de existir família? Não. Continua sim existindo aquela família. Só que agora o nome vai ser outro. Sabe qual é o nome dessa família? Família anaparental. Prefixo grego, que dá a ideia de falta. Anarquia, falta de governo. Anaparental, falta dos pais. E se é família, merece proteção do Estado. Ora, sabemos então que essa enumeração não é taxativa, mas meramente exemplificativa. Aí surge o problema. Mas quais são os requisitos
caracterizadores de uma entidade familiar. Porque senão qualquer relacionamento pode ser taxado como família. Eu tenho certeza que aqui eu vou encontrar algumas pessoas que moram em república. E às vezes você passa o curso inteiro numa república. Estou diante de uma família? Quem mora numa pensão já está lá há 3 anos. Estou diante de uma família? Quais são esses elementos caracterizadores da entidade familiar? Aí vem a doutrina e a jurisprudência e começam a trabalhar com esses elementos caracterizadores. Chegaram à seguinte conclusão. Vamos pegar aqui as 3 famílias que estão na Constituição, casamento, união estável, família monoparental, identificar o que existe de comum a essas 3 entidades familiares, identificar esses elementos. Se em outros relacionamentos eu também conseguir visualizar esses elementos, eu posso afirmar que eu estou diante de uma família. Então vamos tentar buscar o que há de comum aqui nas 3 entidades familiares. Primeiro, afetividade. Afetividade tem no casamento? Na união estável? Na família monoparental? Tem. Então, a afetividade, aquele objetivo de construção de família, é um elemento comum às várias entidades familiares. Segundo elemento, eu não consigo imaginar uma entidade familiar clandestina. Só eu sei que eu tenho uma família, ninguém mais sabe. Isso não existe. Eu posso concluir, então, que é requisito a publicidade. Publicidade que existe no casamento. Publicidade que existe na união estável. Aliás, o próprio Código fala que para ser união estável, o relacionamento deve ser público. Publicidade que existe na família monoparental. Então, publicidade é mais um elemento. E terceiro e último elemento, que é comum às várias entidades familiares. Estabilidade. Relacionamentos passageiros, relacionamentos sem compromisso, não tem um condão de constituição de família. Estabilidade é um requisito que existe no casamento, existe na união estável, porque de acordo com o Código Civil, para ser união estável, o relacionamento deve ser duradouro, contínuo. Isso é estabilidade. Então nós temos 3 elementos. Ora, e com essa interpretação, o Supremo decidiu há pouco tempo que existe mais uma entidade familiar. O João conhece Antônio já há 5 anos. Fizeram a faculdade juntos. Estão juntos até hoje. Eu posso afirmar que eu estou diante de uma família ou não? Entre os dois, tem afetividade? Tem publicidade? Tem estabilidade? É família. E se é família, tem proteção do Estado. Só que o Estado brasileiro não tem nenhuma lei regulamentando a união homoafetiva. Existe uma lacuna. E diante dessa lacuna, o que fez o Supremo? Interpretou o artigo 1723 do Código Civil, que estabelece que união estável entre homem e mulher, conforme a Constituição, que não admite discriminação por orientação sexual. E determinou que, na união afetiva, vamos aplicar também as regras do quê? Da união estável. Então, aí a união estável homoafetiva. Isso o Supremo decidiu na ADI 4277. Só que ontem vocês acompanharam. O CNJ falou, está faltando alguma coisa aí. Não é só união estável que pode existir entre pessoas do mesmo sexo, não. Porque se a Constituição veda a discriminação, e se a família é plural, não existe apenas um tipo de família, se eu admito a união estável uma afetiva, num Estado laico, num Estado plural, eu também sou obrigado a reconhecer o quê? O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Repare, o Supremo, em momento algum, falou que o seu padre, o seu pastor, vai ter que celebrar o casamento de 2 homens e 2 mulheres. Porque é direito fundamental também o quê? Religião, credo, crença. Isso é respeitado. Mas no Estado laico, se o casamento é civil, se você não admitir casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, seria o mesmo que você falar o seguinte dessas pessoas. Olha aqui, vocês podem constituir um Estado, viu? Essa família aqui. Agora, essa outra família aqui, o casamento, vocês não terão acesso. Essa outra aqui,
Apenas alguns privilegiados terão acesso. Isso é discriminação, não é? Aí vem o CNJ e fala, o casamento civil pode ser celebrado em pessoa do mesmo sexo. Reflexo dessa interpretação do artigo 226 da Constituição. Então nós já temos, nesse artigo, e de acordo com o STJ e o Supremo, casamento, união estável, família monoparental, família anaparental, família homoafetiva. E não para por aí, não. E agora, cada vez mais comum, família recomposta. Família reconstituída. Por que cada vez mais comum? O divórcio, a facilidade que hoje você tem para divorciar, o que acontece? Sai de um casamento com um filho. Conhece outra pessoa, novo casamento. Conhece no novo casamento mais um filho. Então, naquele novo ambiente, eu tenho o filho só de um cônjuge, o filho do outro cônjuge e o filho que é comum naquele casal. Os meus, os seus, os nossos. Família recomposta, família reconstruída. Gera algum direito? É essa a grande questão hoje. Porque muitas vezes essas famílias recompostas, quando eu conheci minha mulher, ela já tinha um filho de outro relacionamento. Mas como eu comecei a conviver com esse menino, ele era muito jovem, muito louco, eu comecei a tratá-lo como filho. Acontece isso, não? E muitas vezes o menino fala, esse aqui é meu pai 2. E aquele é meu pai 1. A questão é que, juridicamente, esse menino não tem vínculo comigo. Com a minha morte, ele não participa da minha sucessão. Porque eu sou apenas o que? Padrasto. Ele é meu enteado. Mas muitas vezes eu tenho um filho com essa nova mulher. Tudo que eu conto pro meu filho, conto para esse menino também. Ele começa a me chamar de pai, eu aceito. Começa a tratá-lo como filho. Aliás, muitas vezes eu sou mais presente na vida dele do que o próprio pai. Porque o pai, às vezes, só vai encontrá-lo no final de semana, na hora de visita. E eu convivo com ele todos os dias. O que nós estamos discutindo hoje na jurisprudência? Que, aliás, é repercussão geral no Supremo. Por que não admitir aqui a paternidade socioafetiva? Porque eu sei que tem a paternidade biológica. Mas por que não também admitir o quê? Que esse vínculo socioafetivo é capaz de gerar direitos e deveres. Só que a grande questão hoje, mas não é objeto aqui da discussão, é que muitos tribunais, inclusive aqui em Minas, vêm trabalhando sempre com critério de exclusão. Uma paternidade sempre excluindo a outra. Então, se há um conflito entre a paternidade biológica, aquele pai biológico não é um bom pai, e a paternidade socioafetiva, esse pai socioafetivo é um bom pai, aí vem a decisão. Prevalece a paternidade socioafetiva. Em outras decisões, não. Prevalece a paternidade biológica. A grande questão é, por que não, em algumas situações, já que muitas vezes ele mantém vínculo socioafetivo com os dois pais, por que não se admitir multiparentalidade? Já temos 2 decisões no Brasil. Uma em Ariquemes, Rondônia, e a outra em Cascavel, Paraná. A criança que havia sido criada realmente como filho, descobre que o pai biológico é outro. E faz o quê? Investigação de paternidade em face do pai biológico, cumulado com anulação de registro em face do pai registral, que tinha sido um bom pai. Sabe qual foi a decisão? Não precisa cumular com anulação de registro, não mesmo. Mantenha isso aí que foi um bom pai e é um bom pai, e vamos colocar o nome do outro, que também é seu pai, está biológico. E esse menino hoje tem no seu registro de nascimento 2 pais. E, curiosamente, o CNJ permitiu isso com um novo modelo de certidão de nascimento. Se você for ao cartório hoje e pedir a sua certidão de nascimento atualizada, você vai perceber que o novo modelo permite isso. Porque agora nós não temos, como a sua certidão que você tem em casa fala, pai, fulano de tal, mãe, fulano de tal. Avós paternos, avós maternos, não tem isso mais não. Agora nós temos o quê? Filiação. Aí tem um espaço lá. Segundo, avós. Tem outro espaço. Por isso, então, quando ocorre a adoção homoafetiva, hoje não gera problema nenhum.
Porque se João e Antônio adotaram, você vai ter o que no registro das desse menino? Filiação. João e Antônio. 2 pais. Multiparentalidade. Nas famílias recompostas, famílias reconstituídas. Ora, então essa é a nossa estrutura hoje. A família é plural. Não existe apenas um tipo de família. Se eu preencho aqueles requisitos, afetividade, publicidade e estabilidade, eu estou diante de uma família e essa família merece proteção do Estado. Antes de realmente trabalharmos aqui a questão das famílias paralelas, o solteiro representa uma família? De acordo com nós já trabalhamos aqui, o solteiro representa uma família? Sim? Cuidado, cuidado. Você está preocupado porque o solteiro, o João, ele é solteiro e acabou de comprar um apartamento. Fez uma dívida e o credor está executando. Ele consegue penhorar o apartamento do João? Consegue não. Mas já adianta. O João não é família, não. Essa interpretação ocorreu na década de 90 no STJ e depois de várias decisões, há pouco tempo foi publicada a súmula 364 do STJ. Mas qual foi a ideia? No primeiro caso, eu gravei em emenda. Aspas. Nós estamos trabalhando aqui um João solteiro. Não faz sentido proteger aquele que vive em grupo, o indivíduo que vive em grupo, que é casado e é estável, e abandonar aquele que sofre o mais doloroso dos sentimentos. 2 pontos. A solidão. Constou isso a decisão. E o STJ então entendeu que a lei 8.009, que é a lei do bem de família, também deve ser aplicada para o solteiro. Mas não afirmou que o solteiro representa uma família. Fez uma interpretação teleológica. Qual a finalidade da lei do bem de família? Garantir o direito à moradia. Ora, se quem é casado tem essa garantia, o solteiro também merece o mesmo tratamento. Artigo 6º da Constituição. Ora, então nós temos toda essa estrutura. Se nós começamos aqui afirmando quais eram as características da família pré-Constituição, de acordo com isso que nós discutimos aqui na Constituição, quais são as características da família atual? Eu não posso mais afirmar que a família atual é uma família hierarquizada. Eu só posso concluir que a família atual tem como característica a igualdade. A igualdade. Que está lá entre os cônjuges, entre os companheiros, entre os filhos. Mais do que isso, a família atual é uma família democrática. A família atual é uma família democrática. E isso tem reflexo no legislador. Está lá no Congresso um projeto de lei, a chamada Lei da Pomada. Já ouviu falar dessa lei? Se for aprovado, você não pode dar tapinha de filho mais não, viu? É a chamada Lei da Pomada. Não vamos entrar na discussão se é razoável ou não o Estado interferir nessa relação privada, mas o que se coloca é o seguinte: independentemente da Lei da Pomada, o que nós podemos perceber hoje? Se eu fizer uma pesquisa aqui, quem apanhou muito quando era pequeno? Muita gente ou não? Isso. Correia. E às vezes apanhar não sabia nem porquê, não é isso? Pois bem. Detalhe. O que nós estamos percebendo hoje? O seu bisavô apanhou mais. O seu avô também apanhou mais que você. Você já apanhou menos. Agora, quem tem filho hoje na faixa de 4, 5 anos, quem tem irmão aí de 4, 5 anos, vai concordar comigo. Na sua casa tem agora um lugar chamado cantinho, não tem? Cantinho. Porque quando agora ele precisa de correção, o seu pai não vai lá e bate e espanta o menino. O que ele faz? Vai para o cantinho pensar no que você fez. Super Nani ensinou isso. E aí, dependendo da idade, tem um tempo que ele fica lá. Ele fica lá um tempo, aí depois o pai, o que ele faz? Ele vai até a criança e fica no mesmo nível da criança, olhos nos olhos. Tem que abaixar. Você sabe por que você está aqui, meu filho? Sim, papai. Está certo o que você fez? Não, papai. O que você deve fazer então, meu filho? Desculpa, papai. Dá um beijo. Pode sair. Isso é família democrática.
A relação é dialógica. Você não utiliza a força para impor o quê? A sua autoridade. Então nós temos hoje autoridade parental, não mais autoritarismo. Isso é reflexo de uma família o quê? Democrática. Independentemente da lei da pomada. Além disso, igualdade e democracia. Liberdade é uma outra característica da família atual. Como assim liberdade? Reflexo disso foi a emenda constitucional 66 de 2010. A emenda do divórcio. Porque realmente era um contrassenso. No casamento, se celebra o casamento, só que antes dessa emenda, para você conseguir colocar fim ao casamento, você tinha que esperar 1 ano do trânsito em julgado da separação judicial ou 2 anos de separação de fato. E na separação judicial, você ainda tinha que alegar qual o motivo da separação. Ora, quando você celebra casamento, o Estado estabelece prazo, estágio de convivência para celebrar casamento? Pergunta, por que você está casando? Ora, então por que na hora de colocar fim ao casamento, esse Estado tem que interferir na relação privada? O que aconteceu com a emenda constitucional 36? Resumindo, a liberdade que você tem para constituir o casamento, você passou a ter para desconstituir. Eu tive acesso a um caso que o casamento durou 3 dias. Foi celebrado na sexta-feira, foram para a lua de mel, na terça-feira foi lavrada a escritura de divórcio. Deve ter sido uma lua de mel terrível, mas já foi celebrada a escritura de divórcio. Os dois chegaram à conclusão que o casamento foi um erro. E tem essa liberdade na hora de constituir e desconstituir. Mais um reflexo dessa liberdade que existe o quê? Na família atual. Além disso, a família atual é uma família democrática, baseada na liberdade, na autonomia e é uma família plural. Ora, com todas essas características, por que não admitirmos a família paralela ou as famílias simultâneas? Porque, repare, todas essas entidades familiares que nós discutimos aqui hoje, elas sempre existiram. União afetiva sempre existiu. Família monoparental sempre existiu. União estável sempre existiu. O que é novo aqui é o reconhecimento jurídico. O que é novo é o reconhecimento jurídico. Porque socialmente a família sempre foi plural. Como nossa sociedade é plural. E aí o curioso é que nós temos mais facilidade em reconhecer juridicamente a família homoafetiva do que reconhecer a família paralela. E como é que funciona hoje a família paralela aqui no Brasil? Da seguinte maneira. Se a pessoa é casada, vive com o cônjuge e mantém um relacionamento concomitante com outra pessoa fora do casamento, eu não tenho 2 famílias de acordo com o STJ, de acordo com o Supremo. Eu só tenho uma família, casamento. Aí aquela outra, geralmente a outra, se não é família, não tem direito a nada. Se essa pessoa que morre, apenas o cônjuge sobrevivente irá participar da sucessão. Apenas o cônjuge vai ter direito à pensão lá do INSS. A chamada concubina não tem direito a nada. E por quê? De acordo com o parágrafo 1º do artigo 1723 do Código Civil, em regra, quem é impedido para o casamento também é impedido de constituir um Estado. Se eu não posso celebrar casamento com a minha irmã, eu não posso constituir um Estado com a minha irmã. Essa é a regra. Em apenas 2 hipóteses, o Código Civil autoriza que uma pessoa impedida para o casamento constitua um Estado. E as 2 hipóteses estão no parágrafo 1º do artigo 1723. Estão relacionadas à pessoa casada. Se eu sou casado, porém, separado de fato da minha mulher, ou separado judicialmente, eu não posso celebrar o casamento. Porque a separação de fato, eu ainda continuo casado, então eu não posso celebrar o casamento, eu sou impedido. Se eu sou apenas separado judicialmente, eu também não posso celebrar o casamento. Para celebrar o casamento tem que ter o divórcio. Mas nessas 2 hipóteses,
separado de fato ou separado judicialmente, eu posso constituir meu estádio. Qual foi a lógica empregada aqui? O que o nosso ordenamento jurídico, então, não admite são os relacionamentos concomitantes. Eu não posso conviver com a minha mulher no casamento e ter um outro relacionamento fora do casamento. Se eu não convivo com a minha mulher porque eu sou separado de fato ou separado judicialmente, apesar de ter um impedimento para o casamento, a lei autoriza a constituição o quê? De união estável. Mas somente nessas duas hipóteses. E aí, para que possamos pensar, que eu vou trabalhar aqui um caso que chegou ao Supremo. Foi o primeiro caso que chegou ao Supremo. Foi um caso da Bahia. Teve voto vencido do ministro Aires Brito. Mas o que aconteceu nesse caso da Bahia? Era um fiscal de renda baiano. Ele foi casado durante 37 anos com uma mulher. 37 anos de casamento com uma mulher. Desse casamento, 11 filhos. Só que, durante esse período, ele manteve relacionamento concomitante com outra mulher. E com essa outra mulher, mais 9 filhos. Esse bom baiano, ele pode ser acusado de tudo, menos de ter sido ausente. Concorda comigo? 20 filhos. Ele morreu. Por isso esse caso chegou ao Supremo. Quando ele morreu, como fiscal de renda baiano, deixou uma pensão razoável. A viúva, que era casada, mais do que de preço, se habilitou. Porque foi só levar a certidão de casamento, certidão de óbito, se habilitou. E a outra, que conviveu com ele, também durante 37 anos, e teve 9 filhos, também pediu habilitação. Já adianto, os filhos não pediram nada porque todos já tinham mais de 21 anos. E para fins presidenciais não eram mais dependentes. Então a disputa ficou entre a viúva e a outra, que o Código Civil vai chamar de concubina. O que o Tribunal da Bahia fez? Analisou as duas entidades e concluiu o seguinte: esse bom baiano, ele manteve duas entidades sociais, duas famílias. Porque com as duas, eu posso visualizar a afetividade ou não? Publicidade. Detalhe, uma sabia da outra, viu? Então até a boa fé objetiva foi respeitada. Sim. E estabilidade. Estabilidade, 37 anos para as duas. O Tribunal da Bahia mandou fazer o quê? Metade da pensão para uma, metade da pensão para outra. Porque as duas merecem a proteção do Estado. Isso foi para o Supremo. Decisão. Sendo o direito uma verdadeira ciência, impossível é confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a Babel. A proteção do Estado, a união estável, alcança apenas as situações legítimas. E nessas não está incluído o concubinato. A titularidade da pensão decorrente do falecimento do servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento de divisão a beneficiar em detrimento da família a concubina. O Supremo mandou entregar 100% da pensão para a viúva. A outra que conviveu com ele por mais de 37 anos, teve 9 filhos com ele, não teve direito a um centavo. Nem da pensão, nem de herança, nada. Será que o direito pode continuar ignorando essa realidade? Que sempre existiu, existe e continuará existindo. E a grande questão aqui é a seguinte, porque teve voto vencido do Aires Brito, do ministro Aires Brito. Monogamia é princípio jurídico ou um valor na nossa sociedade? Porque, repare, no meu casamento, nós escolhemos a monogamia. Agora, quer você concorde ou não, algumas pessoas abrem mão da monogamia. E algumas pessoas são felizes assim. Ora, se estamos num Estado democrático de direito, por que prevalece a vontade da monogamia?
É porque esse Estado, que é plural, consegue reconhecer diferentes projetos de vida, inclusive da minoria. E aí, então, vou questionar esse Estado, que lá no Código Civil, no artigo 1536, ainda estabelece para o próprio casamento os deveres de ambos os cônjuges. Tem lá, são deveres de ambos os cônjuges. Fidelidade recíproca, vida em comum do domicílio conjugal, respeito contra a ação mútua, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos menores. Que Estado é esse? Que Estado é esse? Vida em comum do domicílio conjugal. Quantas pessoas só conseguem manter um casamento porque moram em casa separada? E estão felizes assim? O que o Estado tem a ver com isso? Porque, e aí a preocupação é a seguinte, se você for buscar os manuais, lá nos clássicos, você vai encontrar informação ainda a respeito desse dever de vida em comum do domicílio conjugal para os clássicos. Não basta viver sob o mesmo teto. Eles devem fazer coisas sob o mesmo teto. O que alguns autores ainda chamam de débito conjugal. O que é isso? Débito conjugal? Isso é relação obrigacional, não, porque se tem débito, tem crédito. E aquele que não cumpre com o débito, o que o outro pode fazer, então, procurar o poder judiciário? E minha dúvida, vai fazer o quê? Execução? E qual a modalidade? Obrigação de fazer ou pior, de dar coisa certa? Que Estado é esse? Que Estado é esse que interfere na relação privada? Mais uma questão. Esse mesmo Estado fala que é dever de ambos os cônjuges fidelidade recíproca. Você pode não concordar. Você pode não aceitar isso para a sua vida. Mas algumas pessoas são felizes praticando swinger. São Paulo. E o que o Estado tem a ver com isso? São Paulo. Uma relação privada. Então, por isso que alguns autores já começam a defender o que, fazendo aí uma analogia, uma comparação do direito penal, o chamado direito de família mínima. Direito de família mínima. A intervenção do Estado só naquelas situações realmente necessárias, como Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e Adolescente. Fora isso, autonomia privada. E por que não respeitar a escolha, que é feita muitas vezes, de ter mais de uma família? No Rio Grande do Sul, já reconhece isso há muito tempo. Aliás, o fundamento lá é evitar, inclusive, enriquecimento ilícito. Porque acompanha aqui. Se eu sou casado, tenho minha mulher, e mantenho um relacionamento concomitante, e adquiro um patrimônio, de alguma forma, a minha mulher colaborou para a aquisição desse patrimônio ou não? E a outra não? Não. E a felicidade? E o apoio? E minha força para adquirir patrimônio? Só vem da minha mulher, não vem da outra, não? De maneira que no Rio Grande do Sul, quando isso ocorre, e o sujeito morre, eles não falam em bem-ação, não, viu? Criação, trilegal. Ora, porque se o patrimônio foi adquirido pelos três, com a colaboração dos três, um terço para cada um. Um terço para cada um. E aí, naquele caso lá da Bahia, no voto vencido, o ministro Aires Brito chamou atenção para o seguinte. Os três sabiam desse relacionamento. Aquele que não concordasse com isso poderia ter feito o quê? Eu não quero isso na minha vida. Mas aceitou ou não? Aceitou. Todos sabiam. Todos, de alguma forma, concordaram com aquele estilo de vida. Neste caso da Bahia, ele chamou a atenção para o seguinte: eu duvido que o sentimento de perda de uma seja menor do que o da outra. Isso no voto vencido. Eu duvido que o desfalque patrimonial que uma irá sentir seja menor do que o da outra. E eu duvido que esse bom baiano tenha amado mais uma do que a outra. Para ele, naquele caso da Bahia, deve ser reconhecido o quê? Família paralela. E se é família, merece proteção do Estado. E ele chamou a atenção para um dado que não é jurídico, mas vale a pena aqui só para
A título de curiosidade, o nome dos personagens. Sabe qual era o nome desse povo baiano? Valdemar do Amor Divino. Isso está no voto dele. Sabe qual o nome da outra? Joana da Paixão Dulce. E Aires Brito colocou no voto dele. Eles tinham que se encontrar. Estava escrito na estrela. E segundo ele, as duas merecem a proteção. Então, repare, é uma questão nova, acaba chocando muita gente, mas o que eu estou chamando a atenção é que monogamia não foi reconhecida pela Constituição como princípio jurídico. Eu reconheço que é um valor muito caro na nossa sociedade. Por uma questão religiosa, por uma questão moral. Mas quer você concorde ou não, algumas pessoas abrem mão da monogamia. E esse Estado é plural. Ele não pode ignorar diferentes projetos de vida. Ele não pode ignorar aquela minoria que escolheu esse estilo de vida. E aí, para chamar a atenção, além do Rio Grande do Sul, alguns juízes na Justiça Federal vêm determinando o que? A divisão da pensão. Aqui em Minas, se você fizer uma pesquisa no site do TJ de Minas, você vai encontrar algumas decisões reconhecendo o quê? Famílias paralelas. E como Minas é considerado um Estado conservador, eu chamo a atenção para esse caso aqui do norte de Minas. Ao longo de 25 anos, a apelante e o apelado mantiveram um relacionamento afetivo. 25 anos. Que possibilitou o nascimento de 3 filhos. Nesse período de convivência pública, afetiva, contínua, duradoura, um cuidou do outro amorosamente, emocionalmente, materialmente, fisicamente e sexualmente. Durante esses anos, amaram, sofreram, brigaram, reconciliaram, choraram, riram, cresceram, evoluíram, criaram os filhos e cuidaram dos netos. Tais fatos comprovam a concreta disposição do casal para construir um lar, com um subjetivo ânimo de permanência que o tempo objetivamente confirma. Isso é família. Até aí ninguém discorda. 25 anos, 3 filhos, um cuidando do outro. Isso é família. O que, no caso, é polêmico é o fato de o apelado, à época dos fatos, estar casado civilmente. Há ainda dificuldade do Poder Judiciário lidar com a existência de uniões dúplices. Há muito moralismo, conservadorismo e preconceito em matéria de família. No caso dos autos, a apelada, além de compartilhar o leito com o apelado, também compartilhou a vida, em todos seus aspectos. Ela não é concubina, palavra preconceituosa, mas companheira. E, portanto, merece participar da sucessão, merece a pensão previdenciária. E aí, no final, a desembargadora chamou a atenção para o seguinte. Se não é reconhecida a família paralela, mantém-se ao desamparo do direito, na clandestinidade, o que parte da sociedade prefere esconder, como se uma suposta invisibilidade fosse capaz de negar a existência de um fato social que sempre aconteceu, acontece e continuará acontecendo. Quer você concorde ou não, com a sua moral, com a sua questão religiosa, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar de um caso desse. Eu tenho certeza que você conhece alguém que vive nessa situação, só que hoje essas pessoas são ignoradas pelo direito. E aí há a minha dúvida, por que foi mais fácil, então, para o Supremo reconhecer família homoafetiva, que de alguma maneira também atinge a moral de boa parte da sociedade, sim ou não? Atenta contra aspectos religiosos, e eu estou falando de várias religiões, e, no entanto, a união afetiva hoje, indiscutivelmente, é uma entidade familiar. Seja por meio da união estável, e agora, ontem, com a possibilidade de casamento civil de pessoas do mesmo sexo. E para não pensar, professor Leonardo, eu acho que o motivo é o seguinte. Você já viu na Afonso Pena uma passeata do MCB? Não? Alguém já viu passeata do MCB? Eu também nunca vi, não. E não vou ver, não, viu? Movimento das Concubinas do Brasil. Agora, tem lá a parada gay, tem lá representante no Congresso,
tem essa movimentação na própria sociedade, essa minoria ou não? Em relação ao homossexual, sim. Mas e o concubino? E a concubina? Vamos continuar ignorando essa realidade? Então, são algumas questões para que possamos aí discutir e pensar um pouquinho. Muito obrigado.